muitas pessoas que leram esse poema, a quem eu mostrei, antes inclusive de publicar o livro, as pessoas começavam a chorar. Eu tenho vários relatos de conhecidos, amigos mais próximos, que leram e leram na minha presença: oh, olha aqui, lê isso aqui para mim. E que ao final eu deixava a pessoa lendo, e quando eu me voltava novamente para a pessoa, ela estava chorando. E eu ficava: o que aconteceu? E aí a pessoa ia dizer: não, eu lembrei da minha avó, porque a minha avó era assim, e lá na casa da minha avó era assim, e nós brincávamos também na rua dessa maneira, e eu senti falta, e eu senti saudade da minha avó. Então eu percebi que esse poema, mais do que os outros, e por isso ele dá título ao livro, ele é a semente do livro, né? Ele faz isso. E isso me emociona e me fez pensar que eu estava num caminho certo. Num caminho certo. Por quê? Porque existe mesmo essa fala de que o poema que é sentimental, o poema de memória, ele não é tão bom, isso aí podia ser narrativa, poderia ser diário, poderia ser qualquer outra coisa, mas enquanto o gênero não seria um bom poema. Isso me preocupou por algum tempo, mas depois eu falei: não, é isso que eu quero fazer. Contando uma história, contando memórias que são memórias comuns a outras pessoas. A Casa da Rua 1013, esse poema, ele começa com a constatação de que a casa, embora a casa física, aquele espaço desse mundo concreto, desse mundo das coisas em que a gente vive, a casa tá lá, pertence a outra pessoa, a outras pessoas, já não é a casa da minha família, já não é mais a casa em que eu vivi. Então o poema começa com essa constatação: a casa física já não existe mais como era, mas os seus tijolos na memória ainda estão de pé. A Casa da Rua 1013 surgiu da necessidade de lembrar. Assim, se eu consigo datar, pontuar exatamente assim, quando veio a ideia de escrever o poema, foi quando a minha mãe abriu uma caixa cheia de fotografias e me mostrou, passando ali as fotografias, me mostrou a fotografia da minha avó materna. E eu fiquei muito impressionada, assim, de rever o rosto, assim, que há muitos anos, né, mais de 10 anos que eu não via, então era um rosto que já tinha se apagado da minha memória, né? Então eu lembro da minha avó, lembrava da minha avó, de várias situações com ela, mas não lembrava do rosto, do desenho, do traço. Eu tentei lembrar do rosto da minha outra avó, da minha avó paterna, e aí eu percebi, eu não consigo lembrar como ela era. Na verdade, a imagem me vinha assim, muito turva, né? Os cabelos brancos, a estatura baixa, né? Outras coisas como arrastar o chinelo, o vestido que usava, os grampinhos no cabelo, mas o rosto em si, o traço, né? Em si eu não lembrava. Então veio essa necessidade. O poema surgiu dessa necessidade urgente de lembrar, de resgatar, né? Primeiro o rosto, depois as vivências, né? Diversas situações em que eu vivi na casa das minhas avós. Aquele espaço era o mundo, né? Aquelas casas, as casas das minhas avós, né? Especialmente da minha avó paterna, que é a casa da Rua 1013, a Rua 1013 ali no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, né? Então tinha a rampa, tinha o terreiro de chão batido, os pés de manga, o pé de limão, o cachorro. E como eu via todas essas coisas, o brincar de manga, fazendo boizinhos e fazendinha com manga, brincar com pedra, brincar com a boneca feita, né, de pano. Aí eu quis resgatar isso, porque eu pensei, assim como eu perdi o rosto da minha avó, eu não quero perder essas outras histórias. Essas histórias que fizeram de mim o que eu sou hoje. O meu processo de escrita está atrelado ao processo de leitura.
Na época em que eu comecei a escrever o poema, porque quando eu vi a fotografia da minha avó e tive a ideia, falei, preciso escrever, preciso resgatar. Mas não sabia como começar exatamente, né, o que eu ia escrever. E eu comecei a reler Drummond. Eu gosto muito de Drummond, para além dessas obras que são mais conhecidas, eu gosto de obras que são menos conhecidas, que são menos faladas do Drummond, que o Boitempo, né? Boitempo 1, Boitempo 2, Boitempo 3, Esquecer, Menino Antigo, Esquecer para Lembrar. E aí, relendo justamente essa poesia, eu senti a vontade de pegar o papel e comecei a escrever a respeito dessa casa. Então, o poema A Casa da Rua 1013 é o primeiro poema escrito do livro A Casa da Rua 1013. É ele que dá nome ao livro. Foi um poema que, assim, foi demorado, porque é um poema um pouco longo, né, um pouco maior do que os poemas que eu costumo escrever. Ele é maior, então eu mexi muito nele. Então, à medida que eu ia lembrando de coisa, eu pensava, não, aquela coisa tem que estar. À medida que as coisas iam surgindo, né, e aquela coisa afetiva, né, da memória afetiva ia surgindo, eu ia mexendo no poema. Quando o poema ficou pronto, eu fui desenvolvendo os outros poemas. Então veio a Casa da Rua 1013, que é a casa da minha avó paterna. Então eu tenho que falar também da casa da minha avó materna, né? Na casa que eu nasci, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Apenas nasci, não vivi muito tempo lá, mas eu tenho memórias lá. Depois a casa de Porto Velho, que é a casa da minha avó materna, em Porto Velho, né, em Rondônia. Depois as casas do Tocantins, que eram as casas que eu visitava durante as férias. Eu esperava o ano inteiro as férias para poder ir para essas casas. Então eu queria lembrar do que eu vivi nessa cidade, nessa casa, né, de queimar castanha de caju e aquele cheiro, né, que é um cheiro que ainda é muito marcante para mim, né, de castanha queimada, castanha de caju. Lembrar de situações como a prima que se afogou no rio, e várias outras, né? Então, as coisas que eu vivi nessas casas o que para mim me emociona muito lembrar dessas casas, porque eram casas muito simples, tudo era muito simples, a simplicidade ela se dava em todas as instâncias. Começa com a ideia de projeto, de terraplanagem, como é que a gente prepara o terreno para construir uma casa. Depois, aos poucos, essas casas vão se erguendo, vão sendo construídas. E aí, cada uma dessas casas que eu mencionei vão aparecendo. A casa da Rua 13, a casa do Tocantins, a casa de Porto Velho, a casa de Campo Grande. E numa segunda parte do livro, a casa que eu me tornei, né? O nosso corpo, a ideia de que o corpo é a nossa primeira casa, a ideia de que nós vamos construindo de forma constante essa casa, né? De acordo com as nossas vivências, a nossa formação. Então, eu me entendi como uma casa. Essa ideia de casa foi se ampliando. O livro A Casa da Rua 1013 é um livro caixa, é uma caixa de madeira MDF. Os poemas foram escritos à mão pela minha mãe. Todos os poemas foram escritos à mão. Eles são costurados um por um ao outro, como uma ideia de fio da memória, de fio que vai tecendo e vai resgatando as memórias. A capa é uma espécie de xilogravura, né? A gente carimbou as caixas uma por uma também. O título na caixa foi escrito pelas mãos da minha mãe. A numeração foram apenas 100 livros confeccionados, né? Todos numerados, então cada um tem um número. E além disso, o livro tem alguns objetos, tem grampo de cabelo, tem uma baiomi. Na hora que você abre o livro, tem uma bonequinha de tecido preto que minha avó fazia pra gente no quarto de costura. É uma boneca, né? Há uma referência às abaiomis, as bonecas que as escravas faziam, né? Para suas filhas brincar, a boneca de pano. Então, além da abaiomi, a bonequinha tem o grampo, tem algumas fotografias, tem fotografia das minhas duas avós, tem fotografia da minha mãe, tem fotografia do meu pai.
Mas surgiu essa coisa de fazer um livro caixa, dessa coisa de que na caixa, quando a gente pega uma caixa de sapato e vai guardando ali dentro fio de cabelo, chumagem de cabelo, ingresso de cinema, ingresso de show, uma carta que alguém escreveu, um pedaço de tecido, um ramo de uma planta, uma flor, e foi guardando ali dentro até secar. E aquele relicário, aquela caixa que a gente guarda coisas. Então, esse livro é a caixa em que eu quis guardar as minhas coisinhas. Lili, eu posso te contar mais uma coisa, que eu não sei se cabe aí, mas eu lembrei agora, porque tem um poema que eu trago, um trechinho de uma música que a minha avó cantava. Porque assim, a minha avó da casa da Rua 1013, ela teve muito pouca formação, viveu sempre ali cuidando de casa, né? Cuidando de filho, cuidando de casa. E eu pedia para ela, quando eu dormia na casa dela, eu pedia para ela contar história. Mas ela não sabia de muitas histórias, então ela contava sempre a mesma história da gata borralheira. E toda vez era essa história, porque era a única história que ela sabia, né? Às vezes ela contava uma ou outra, mas assim, história, né, era essa que ela sabia. Ela contava do jeito dela a história da gata borralheira. E às vezes ela cantava. Depois eu vim descobrir que é uma marchinha de carnaval. Veja só, eu ouvia quando criança, eu cantava junto esse trechinho que eu sabia. E quando eu fui escrever o poema, eu fui pesquisar, joguei no YouTube e achei. E eu fiquei enlouquecida quando eu achei. É uma marchinha de carnaval que dizia assim: Lua, ô lua, querem te passar pra trás. Lua, ô lua, querem te tirar a paz. Foi a única das cantiguinhas que ela cantava que eu consegui resgatar. Pelo menos uma, né? Eu resgatei. Meu nome é Thaís Monteiro, nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vim parar em Goiânia, Goiás. Aqui nessa cidade, estudei letras, fiz mestrado e doutorado em estudos literários, me tornei professora, me tornei atriz, criei um grupo de teatro chamado Cia de Arte, Poesia que Gira, em que desenvolvo vários projetos, além dos projetos de teatro. Escrevi uma peça teatral chamada Rato de Biblioteca, em que uma rata e uma traça que moram numa biblioteca fazem de tudo para impedir que a biblioteca seja fechada por falta de público leitor. Tem um projeto chamado Bibliofuscoteca, que é uma biblioteca itinerante num Fusca, com o objetivo de levar livros e distribuir esse objeto que ainda é tão caro para boa parte da nossa população. Sou escritora, sou poeta. Eu custei a conseguir dizer isso, eu sou poeta. Sou autora também do livro A Casa da Rua 1013, que leva o título desse poema do qual acabo de falar, e de um livro escrito a quatro mãos, A Moda de 22, que foi escrito junto com o poeta Jamerson Buarque, que foi vencedor também de um prêmio, um edital do Extinto Mink. É um livro de poemas que trata da Semana de Arte Moderna de 1922. A Casa da Rua 1013. Dos alicerces da memória, seus tijolos não tombaram. A casa continua lá, onde os muros não a cercam, onde é sonho, lembrança, coisa de invento. Os mesmos cômodos, os mesmos pisos pisados pelos mortos do retrato. Vultos em lugar de minha avó, de meu tio e de meus primos, da empregada vinda do norte buscando a sorte de trabalhar em troca de casa
e diz tudo. É o meu corpo rolando a rampa que conduz à casa, além do portão. Ainda observo da cadeira de fios sentada no alpendre, a chuva acentuando a tarde de hálito cinza e cheiro molhado. Do corredor atrás da casa, das janelas o difuso dentro, os aposentos de minha avó, sua cômoda silenciosa, seu espelho desabitado de imagens. Sob a cama, a comadre à noite sempre visitada. E ao pé da grande cama, a pequena cama de campanha desdobrada comigo sobre ela. Menina assustada, de cabeça coberta, com medo do escuro e seus espectros, a esconder-me do cheiro do mofo, misturados aos flatos e exaltados roncos de minha avó, compondo juntos uma sinfonia. Naquele tempo, esse coletivo de almas não povoava a madrugada. Mas no terreiro a dama alva dançava orvalhada, perfumando a noite ao redor da casa. Às 5 horas da manhã, os chinelos já despertos se arrastavam pelo chão em busca da panela do café e das batidas que acordariam toda a casa. Levanta para barrer o terreiro! A terra batida, estrelada de folhas, de lama, da mangueira que havia, do limoeiro que havia. Vejo, quase sinto as mãos velhas de minha avó amassando biscoito, cantando desafinada cantigas de outros tempos que não ouso lembrar. Escuta o latido do cão a vigiar a casa, e essas vozes de domingo estão todos vivos, todos juntos a fiar conversa, a roer com as mãos os pés de galinha, a chupar os ossos. São as vozes dos moleques da rua, são os gritos da correria da mamãezinha da rua, da contagem do jogo de bete, é o choro do joelho ralado, da cara esfolada, da descida do beco no carrinho de rolimã. Meus dedos entre os grampos, entre os fios brancos dos cabelos de minha avó, ao fim da vida, sem saber quem eu era, a confundir os filhos, os vizinhos, a pressentir a morte. Nunca mais. O cheiro, os olhos, a voz que já nem sei. A casa vazia de vozes. A casa vazia das criaturas do retrato. O retrato da casa. A casa daquele tempo. Esta outra e sempre a mesma casa.